E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos aprender como utilizar as ferramentas de seleção no Adobe Photoshop. Praticamente é um dos recursos que você precisa treinar muito para poder realizar suas montagens, né? E assim melhorar suas edições. As ferramentas de seleção são variadas e cada versão do Photoshop que vai surgindo, elas vão melhorando cada vez mais. Então eu vou começar aqui mostrando para vocês as ferramentas mais básicas e aí eu vou avançando no decorrer da explicação. Então vamos lá. A primeira sugestão que eu quero explicar para vocês é quando você for selecionar objetos que são retangulares, né? Quadrados, né? Enfim. E aí nós vamos ter aqui na barra de ferramentas, né? A segunda ferramenta, se você clicar e segurar o botão, você vai ter a opção ferramenta letreiro retangular. Esse nome letreiro, né, na verdade é o ato de selecionar de forma retangular, tá? Então qualquer seleção que você precisar de forma retangular, né, fica mais prático com essa ferramenta. Então olha só, a ideia aqui é clonar essa janela, né, um objeto que seja retangular, e a gente precisa selecionar para realizar algum tipo de edição, aumentar somente o brilho e contraste daquela parte, mudar a cor, né? Então olha só, vou clicar aqui na primeira opção de ferramenta letreiro retangular. E aí, para você poder selecionar, imagine que você estivesse clicando e arrastando mesmo, tá bom? Vou dar aqui um pouquinho de zoom para melhorar o trabalho, certo? Vou clicar, segurar o botão do mouse e vou arrastar. A partir do momento que você seleciona o objeto, você pode redimensionar, você pode inverter, mudar de local, tá? Ajustar brilho e contraste, pode fazer muita coisa. E aí você selecionou. A partir do momento que você seleciona, você pode, ainda com a ferramenta selecionada, clicar onde você selecionou e mover a seleção, tá? Caso você queira fazer algum ajuste. Se por algum acaso você errou o ajuste da seleção, você pode vir aqui no menu selecionar. E aí tem uma opção chamada transformar seleção. Esse transformar seleção, ele permite com que você ajuste o tamanho adequado. E isso também para futuras ferramentas, tá bom? Mas nesse caso eu vou tentar aqui deixar somente na parte da janela, tá bom? O mais próximo possível. E aí quando você terminar de ajustar a sua seleção, você tecla Enter para poder confirmar. A partir de agora, com essa ferramenta selecionada, o que é que você pode fazer? Por exemplo, brilho e contraste, imagem, ajustes, brilho e contraste. Você pode ajustar somente naquela área que está selecionada. Vou cancelar. Você também pode usar a opção de matiz e saturação, como vocês viram nas outras aulas. Tá bom? É possível fazer alteração também. E aí você imagina, né? Qualquer objeto que você puder selecionar, você pode aplicar as dicas que foram passadas nas aulas anteriores. Mas o selecionar de toda forma, ele tem também um propósito, né? Modificá-lo, né? Além desse brilho e contraste. Então, suponhamos que eu queira fazer uma ampliação dessa ferramenta, né? Então, quando eu selecionar, eu posso usar o atalho Ctrl+C, Ctrl+V para poder copiar e colar. Mas antes de fazer isso, observem aqui nessa parte no painel Camadas. O painel Camadas é a primeira vez que eu estou falando sobre ele. Camadas é como se fosse você empilhar objetos, né, numa mesa, e quando você vai colocando esses objetos, vai montando o cenário, você pode modificar os objetos de local. Isso como se fosse um cenário montado em cima de uma mesa, um exemplo, né? Nas camadas ele te mostra isso também. Você pode organizar os elementos que foram copiados, jogados na foto, né, mover, tá bom? Mas eles vão ficar empilhados aqui nessa ordem. Então olha só. Aqui tem o camada plano de fundo, que é a camada original, e aí eu vou, com essa seleção da janela, eu vou copiar e vou colar. Atenção, Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para colar. A partir do momento que eu fiz isso, ele colou apenas o que estava selecionado, que é essa janela aqui na ocasião. E aí eu preciso agora fazer algum tipo de ajuste, né? Então eu vou voltar para a ferramenta Mover. E aí, ó, se tiver selecionado a camada que é a da janela, se você quiser renomear também pode, clicando uma vez para selecionar e duas vezes para renomear. Então, janelas, né? Confirma com o Enter também. E aí, pessoal, esse objeto está solto, né? Que é uma cópia. Com a ferramenta Mover, eu posso mover esse objeto para qualquer parte da imagem, duplicar. Também, se eu quiser redimensionar, eu posso apertar o atalho Ctrl+T para aparecer a
as abas de seleção, e aí eu posso dimensionar a janela, deixando ela maior ou deixando ela pequena, certo? Lembrando que isso que eu estou mostrando aqui funciona para todas as ferramentas também que trabalham com seleção. E eu mostrei apenas uma dica com a ferramenta de seleção de letreiro retangular. E aí vamos passar para outra situação agora. Vou abrir aqui outra imagem, certo? Vou fechar essa daqui, não vou salvar. Agora eu vou pegar uma imagem que eu queira selecionar algum objeto que seja circular, oval, né? Elíptico, tá bom? Por exemplo, vou abrir aqui esse exemplo dos jogadores aqui com uma bola. Então a ideia é fazer uma cópia dessa bola com a seleção, ou mudar a cor, ou o brilho, enfim. E aí dessa vez, se eu utilizar a ferramenta letreiro retangular, veja que eu estou recortando de maneira retangular, quadrada, né? Vou tirar aqui a seleção com o atalho Ctrl D, ou então selecionar, cancelar a seleção, certo? Ou você também pode apertar, no caso, outra ferramenta que também funciona. Então apertei Ctrl D e agora eu vou pegar na mesma ferramenta o letreiro elíptico, né? Que é o circular, que é o oval, enfim. Se você clicar e arrastar por fora, você que controla a seleção, né? Errei, aperta Ctrl D para cancelar a seleção. E você vai tentar fazer a seleção o mais próximo possível. Vou ampliar aqui mais um pouquinho para você enxergar. E aí veja que eu não fui tão preciso, né? Aí vou repetir de novo. Menu selecionar, transformar a seleção. E aí sim você pode ajustar, certo? O seu desenho, né? O círculo que for adequado. É claro, se você segurar a tecla Shift em alguns cantos, ele vai mexer somente para aquela parte que você está lá ajustando, tá bom? E aí pode ser também que a imagem não esteja tão perfeita a seleção, mas depois você pode apagar, né, a imagem, né? No caso aqui, como a grama está um pouquinho mais alta, talvez a bola afundou um pouquinho no gramado, aí talvez a gente não tenha a perfeição da bola, né? Mas isso é bem relativo nas imagens. Quando você terminar, não esquece de teclar o Enter, né? E agora o que você vai fazer com essa seleção? Como eu já falei, pode ajustar a imagem ou pode fazer o recorte, né? Então eu vou fazer aqui uma cópia dessa bola. Ctrl C para copiar, observa lá nas camadas, certo? Sempre a foto que vai aparecer ela vai ficar por cima, tá bom? A não ser que você modifique também. Apertei Ctrl C, agora eu vou apertar Ctrl V. E aí criou-se uma nova camada que é o que eu estava selecionando, né? E eu volto para a ferramenta mover e aí eu posso, né, criar cópia dos objetos, né? Por acaso, ó, vejam que eu estou aqui arrastando a bola, veja essa parte aqui verde que é da grama, né? Você pode muito bem apagar essa parte verde com a ferramenta borracha, né? Que você pode usar para poder fazer alguns ajustes, né? E aí depende muito do que você vai fazer, né? Nesse caso aqui eu vou voltar para a ferramenta de seleção e aí eu posso ajustar, colocar a imagem, né, para fazer as futuras montagens ou não. Lembrando que essa foto eu vejo que também tem uma sombra, né? Mas esse aqui é um exemplo de ferramenta básica para seleção do tipo circular, elíptico, oval, tá bom? E aí eu quero mostrar agora um pouco mais detalhes dessas ferramentas que vocês vão encontrar no decorrer dos trabalhos de edição de imagem. Vamos lá, vou abrir aqui outro tipo de seleção. Agora eu tenho um objeto que ele precisa ser recortado, mas ele é um objeto poligonal, né? E aí, o que você poderia fazer para poder melhorar a seleção? Bom, atualmente existem várias alternativas para poder selecionar essa estrela, né? Eu vou mostrar as que são mais básicas e como eu estou falando para você, a gente vai avançando no decorrer da explicação. Pronto. A partir do momento que eu estou utilizando as duas ferramentas, o letreiro retangular e o elíptico, também eu tenho aqui para selecionar como se fosse linha na horizontal e na vertical, tá? Isso aqui é bem simples, ele realmente seleciona uma linha da imagem, tá? Mas não interessa no momento aqui para esse tipo de seleção. Vou apertar Ctrl D para tirar a seleção. E aí eu apresento agora para vocês as ferramentas do tipo laço, né? Nós temos a ferramenta laço, onde você clica e desenha o que vai ser recortado. Nós temos a ferramenta laço poligonal, que eu poderia utilizar ela aqui para ficar clicando, como se fosse aquela atividade de ligue os pontos para descobrir a imagem, né? Então eu vou clicando e vou fazendo o recorte. E tenho também a laço magnético, que ela gruda no contorno da imagem e aí você consegue selecionar. Eu vou mostrar aqui as situações. Vamos lá. Primeira ferramenta do tipo laço, normal.
Então eu clico e eu vou desenhando o que eu quero recortar. Imagina que você estivesse aqui com uma tesoura digital. Você está selecionando e você está recortando. Selecionou, tudo aquilo que eu já ensinei funciona, o Ctrl T para transformar a seleção, mas eu quero essa estrela em outra imagem, então eu vou apertar aqui Ctrl C para copiar, e aí eu vou abrir lá outra imagem, uma imagem qualquer, só para poder fazer a seleção, tá? Já que eu apertei Ctrl C, observa lá nas camadas Ctrl V, e aí o objeto surge, né? Quer modificar o tamanho? Ctrl T, aí você ajusta lá o tamanho do objeto, né? Faz suas montagens. É claro que esse recorte aqui ele tá bem aleatório com essa ferramenta, né? Então vão entendendo aí para que a necessidade de saber selecionar perfeitamente no Photoshop. Vamos voltar para entender outro estilo. Tirando a seleção com Ctrl D ou menu selecionar, cancelar a seleção. Vamos lá de novo. Ctrl D. E aí vamos testar agora a segunda ferramenta do tipo, ferramenta laço poligonal. Já essa ferramenta aqui, eu recomendo para quando você quiser fazer algum recorte que o objeto seja polígono, né? Poligonal, uma estrela, né? Um triângulo, tá bom? Poderia até ser um quadrado também que você ia clicar em 4 pontos, mas como é que funciona, né? Então vamos lá. Você escolhe um ponto, né? Você clica e aí você só faz clicar. Sem segurar nenhum botão do mouse, você vai passando para o próximo ponto. Aí você vai clicando para poder fazer o recorte. Cliquei no próximo ponto, aí eu passo para o outro, né? E assim, nesse tipo de ferramenta, eu consigo explicar para vocês em que situação seria ideal utilizar o laço poligonal. Vou só finalizar aqui e conversando para vocês, eu costumo muito utilizar essa ferramenta quando... Por exemplo, eu quero pegar um objeto que ele está muito detalhado, mas ele é pontudo, ele é poligonal, né? Ele tem forma que fica mais fácil. Pronto, vou terminar aqui de selecionar. Como é que eu faço? Eu posiciono lá no primeiro ponto, veja lá o botão, o ícone do mouse, né? Que quando eu encosto no ponto de início, ele aparece uma bolinha branca vazada. E aí você clica na linha como se estivesse completando o recorte. A partir de agora, vamos lá recortar, né? Ctrl C, vai lá na outra imagem que você quer fazer a montagem, Ctrl V. Ctrl T para transformar a seleção, e aí eu tenho, né, um objeto mais detalhado, né, nessa questão do corte com o laço poligonal. Vamos para mais um. Voltando aqui para esse objeto, eu vou apertar Ctrl D de novo para cancelar a seleção. E aí existe agora o laço magnético, né? O laço magnético, confesso para vocês que precisa de um pouco mais prática, né? Como é que ele funciona? Imagine que você vai clicar para selecionar o objeto, né? E você só faz realmente clicar e aí você vai passando o contorno, o botão a setinha do mouse, onde você quer contornar, né? E aí, assim, confesso para vocês que precisa de mais prática. Ele basicamente está grudando no contorno do objeto, né? E aí, com bastante calma, é importante lembrar disso, você consegue fazer a seleção, tá bom? Vou finalizar aqui. Agora, caso você queira forçar, você dá um clique para poder forçar lá o ponto que não está dando certo. Isso aqui é bem comum também, né? Em outros tipos de seleção que são mais complexas, né? Mas recomendo também. Se for uma fotografia de baixa qualidade, talvez o efeito do laço magnético não fique tão legal. Lembrando que eu não estou clicando, né? Ele está grudando no recorte para ser mais preciso, tá? Vou terminar aqui, vou lá para o último e aí espero a bolinha branca aparecer para você clicar. Pronto, foi feita a seleção. Não tenho tanta prática com essa ferramenta de laço poligonal, mas conheço meus alunos e alunas que eles dominam bastante essa ferramenta e eles acham bem interessante. Mesma coisa, né? Ctrl C, vamos lá para o outro objeto, Ctrl V para colar. E aí nós temos, vou apertar aqui Ctrl T para selecionar também. E aí nós temos 3 objetos, né? Cada um está posicionado aqui, tá? Por exemplo, se eu clicar nesse primeiro, né? Qual é o primeiro? Ferramenta mover, que é esse daqui, tá? Mas assim, o que mais interessante para nós nesse primeiro momento é saber recortar os objetos selecionando. Se você não tem essa proposta de recortar e colar, né? Se for só para mudar a cor do objeto, a matiz, saturação, o brilho, né? O filtro, né, de fotos, é importante saber dessa parte de seleção
dessa parte mais básica, né? E aí, pessoal, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui e eu vou mostrar nos próximos vídeos uma forma mais profissional de fazer seleção de objetos. Aqui eu acabei de mostrar para vocês, é uma parte básica, né, de elementos básicos, e é interessante que vocês dominem essas ferramentas também. Dependendo da versão do Photoshop, cada vez mais a seleção vai ficando mais prática e objetiva, né? A gente se encontra no próximo vídeo e até mais.